Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contato Imediato. Eu sou Glauber Gorski. O Contato Imediato é um podcast gravado nos estúdios da TakeBiz em Curitiba. Hoje, o nosso convidado, que está aqui à minha frente, atento a seu conteúdo, Zé Pedro. Calma, Zé Pedro, nós vamos conversar aqui. O Zé Pedro Nice está aqui. Seja bem-vindo ao Contato Imediato. Obrigado. Zé, a gente vem conversando já há algum tempo e você é uma figura que é... Vou te contar, assim. É aquilo que a gente chama de figura. Ah, é? Tá bom. Obrigado. Mas, assim, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Eu sei que você é uma pessoa, era um bancário aposentado e desde há muito tempo é um ecologista. Você é um ativista nesse campo, nesse setor. É isso. Uhum. Eu quero que antes da gente falar da tua pauta, você falasse um pouquinho da tua vida. Como é que você chegou nisso? Bom, então é mais ou menos assim. O Zé Pedro hoje é um ecologista e foi recomendado pelo Dr. Fritjof Capra, não, Deepak Chopra, que eu não falasse que eu fui bancário, fui aposentado, eu sou aposentado, não, eu sou um ecologista hoje. Então, a sequência da minha vida, eu comecei como bancário, depois me aposentei e passei, mas durante meu trabalho, quando eu me aposentei pelo Banespa, nós fizemos um trabalho para a fundação do Jacques Cousteau. Você sabe que o Jacques Cousteau nunca quis ficar com problema com multinacionais e tal, mas durante a Eco 92, ele soltou uma campanha pelo direito ao meio ambiente das gerações futuras. Tá, então, vamos só ambientar um pouquinho. Sei. Eu sei quem é Jacques Cousteau. Sei. A minha infância era alguém que influenciou muito na televisão, né? Aham. Mas muita gente dessa geração mais nova pode não saber quem é. Aham. Jacques Cousteau era um Oceanógrafo, oceanógrafo francês, Aham. né? E ele viajava o mundo, fazendo pesquisas nos oceanos, né? Isso. E ele tinha como... não sei se era bem como um negócio, como arrecadação, ele filmava e fazia documentários. E vendia para as televisões. Vendia para as televisões. Assim como ficou muito famoso o Carl Sagan, né? É, com o Carl Sagan, com o Cosmos. E o Jacques Cousteau, inclusive pelo Brasil, ele passou no comecinho na dos anos Amazônia. 80. Quando ele passou na Amazônia, um dos últimos documentários dele foi na Amazônia. E ele realmente era uma pessoa envolvida na causa ecológica, principalmente voltado para a questão do planeta, não o planeta Terra, o planeta Água. Né? Água. E mais ainda ele navegou pelos 7 mares. Hoje tem, no YouTube tem. Navegou pelos 7 mares, sempre colocando o respeito e a educação das pessoas pelos mares, porque nós, infelizmente, hoje não vemos muito a educação pelos mares, pelos 7 mares, né? E ele, além de oceanógrafo, né, um ecologista também. O Cousteau é do tempo do escafandro, depois ele criou o Aqualung. O Aqualung, exatamente, é uma invenção dele. Também é dele. Então isso que os mergulhadores utilizam, que são os cilindros de oxigênio e o pé de pato para mergulho com máscara, é uma invenção de um oceanógrafo. Do oceanógrafo. E olha que ele veio do tempo do escafandro. Às vezes a pessoa fala o escafandro, uma bola que você põe na cabeça, e fica, e depois, mas eu acho que ele foi evoluindo tudo. Que usava o escafandro, você fica ligado com a atmosfera através de um cano, né? Um cano, mas parafusado, parece um enrosqueado na cabeça, né? Para não entrar água, não sei o quê. Era uma aventura, eu nem sei se isso existe mais. Agora eu acho que só em museus, né? O Cousteau teve 2 filhos, ele teve o Jean-Michel e o outro filho dele, que eu não lembro o nome, que o braço direito do Jacques Cousteau era esse que morreu no Rio Tejo, no hidroavião. O hidroavião baixou, foi aterrissar no Rio Tejo, bateram um pedaço de madeira lá,
morreu grudado no cinto de segurança, e aí ficou Jean Michel. E o Jean Michel, só que agora a vantagem do Jacques Cousteau, os netos dele são muito atuantes nos Estados Unidos. Ah, continuam no mesmo caminho. E você conheceu o Jacques Cousteau? Não, eu conheci o filho do Jacques Cousteau. Quando eu ia conhecer o Jacques Cousteau em Paris, em função do trabalho que nós fizemos para a fundação dele, nós pegamos 250 mil assinaturas, e uma das assinaturas foi na Eco 92, foi quando o Fernando Henrique estava se preparando para ser presidente. Ele assinou as petições, a campanha dele em Londrina. E daí eu peguei, nem dei bola. Eu falei, o senhor assina para nós aqui, é uma campanha. Ele estava no aeroporto, assinou, e eu nem tinha noção da importância que teve a assinatura do Fernando Henrique. Aí, quando foi fechar a campanha, o representante dele no Brasil, que era aqui de Jacarezinho, falou, olha, comandante, temos aqui uma assinatura do Fernando Henrique, vai ser o próximo presidente, não sei o quê. E aí o Cousteau falou, nossa, mas como é que vocês conseguiram? Poxa, nós tentamos, falamos, não sei o quê. E aí aquele lá virou um crédito para mim, porque eu falei, poxa, eu nem sabia, eu sabia já alguma coisa do Cousteau pelos documentários dele, mas não sabia o valor que tinha naquilo ali. E aí fizemos o trabalho, o Cousteau estava em Paris, ele mandou para mim um livro, O Mundo Silencioso, do Jacques Cousteau, e um diploma, dizendo que nós somos pessoas valorizando o nosso trabalho, não sei o quê. Mas só que daí, quando era para nós ir para Paris, o velhinho morreu. Jacques Cousteau morreu. E aí depois ficou a fundação dele, ficou um tempão sem, porque os filhos não assumiram, né? O filho não assumiu, e daí ficou a lembrança, mas o fato dele ter mandado para mim o diploma e que nós iríamos mesmo a Paris, ele queria nos agradecer, ficou esse mérito. E aí eu comecei, depois ele mandou um livro para mim, mandou cartilhas, mandou um monte de coisa. E eu comecei a trabalhar, ver o que é o meio ambiente, mas porque foi na Folha de Londrina. A Folha de Londrina foi decisiva para a nossa campanha, porque a Folha de Londrina, aquele jornal do seu João Milanês, o seu João Milanês, o fundador, ele falou, poxa, um cara contou lá, falou, tem um rapaz aí que está com uma campanha aí, não sei do que, do Jacques Cousteau. Ele nem falou nada, chama ele aqui, mandaram fazer uma matéria, a Folha ajudou a divulgar as assinaturas, e daí foi ali que começou. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, puxa vida, nós estamos com um ativo, mas eu nem entendia nada de meio ambiente, nada. Aí, então me pegue pela mão e me faça viajar no tempo. No tempo. Que ano foi isso? Foi foi na Eco 92. Então foi um pouquinho antes, comecinho dos anos 1990. Por que você começou a se envolver com isso? Porque nesse período você já está envolvido. O que aconteceu antes na tua vida? Mas antes, como eu falei para você, quando eu estava no Banespa em Londrina, não tinha muita noção. O meu negócio era bancário. Eu comecei, eu sou natural de Castro, aqui perto de Ponta Grossa, e comecei a trabalhar. A grande vantagem minha entrada, tanto é que eu falei que o Banespa foi encampado, foi vendido, foi incorporado, mas eu falei que nós continuamos com o Banespa até que a morte nos separe, porque nós temos a nossa caixa de assistência. Então, o que nós fizemos? O pessoal... eu comecei a estudar, a ver a importância que tinha, e aí comecei... Mas logo depois eu me aposentei. Em 98 eu me aposentei e vim para Curitiba. E eu até falei que eu nunca mais voltei para Londrina. Tem um amigão lá, o Eduardo Sheida, Luiz Eduardo Sheida também, que me ajudou na época, ele era prefeito de Londrina, para nós colocar no encerramento da campanha, com as crianças na beira daquele lago Igapó, lá, fizemos um trabalho e tal. E aí eu vim para cá e... você falou do Dr. Rocha Loures, conheci o Dr. Rocha Loures aqui, depois me aposentei aqui em Curitiba, e aí comecei eu lia muito a Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil é um jornal fantástico que trazia, e daí o doutor Rodrigo Rocha Loures, volta e meia, ele escrevia uns artigos lá. Rocha Loures é o da Nutrimental, né? O da Nutrimental. E ele escrevia, e um dia eu falei, puxa vida, mas aí esse homem escreve tão bem e tal. Eu peguei e escrevi também nas colunas dos leitores, dizendo da importância. A importância do artigo dele.
E aí ele me convidou. Um dia ele me convidou, falou: Zé Pedro, quero que você venha conhecer aqui a FIEP, não sei o quê, porque nós temos muitos fóruns de meio ambiente. Quem você pensar de biólogos, de análise retrospectiva, análise, não sei, tudo que você pensar em pessoas que querem o bem da humanidade, o doutor Rodrigo trouxe aqui para Curitiba. E eu junto ali, acompanhando. E aí, depois que eu fiz aquele trabalho, eu conseguia lá na FIEP, eu ia nessas conferências, conseguia um material, nem tinha internet ainda, esse material que eu conseguia, cartilhas, lápis, borracha, tudo. Uma vez eu levei uma caixa, despachei uma caixa para Ponta Grossa. Ponta Grossa eles levaram em Castro para umas escolas do interior lá. Eu tenho um amigo meu que guardava as coisas, foi quase uma van, nem van não tinha naquele tempo, uma Kombi daquela. Levei e fiz chegar nas crianças, nas escolas. Daí eu comecei a avançar no negócio, participei de outros fóruns, as pessoas falavam: puxa vida, mas eu estou fazendo a coisa certa. Daí eu arrumei uma entrevista na CBB TV, um senhor, até um advogado, que ele tinha um programa, ele falou: olha, eu quero que você venha falar aqui para nós sobre isso aí. Mas o mérito maior foi que eu entregava os documentos, os lápis para as crianças, e ia fotografando, sabe? Tinha uma maquininha pequenininha, ia fotografando. Quando eu fui ver, eu estava com um bruto de um arsenal lá, assim, de ecologia, interagindo. Então, alguns me disseram: esse Zé Pedro parece como é que é aquele que rouba do Rio, o Zorro? Não é o Zorro. O Robin Hood? O Robin Hood, que ele rouba os ricos para levar para os pobres. Falei: não, mas eu levava para as crianças. E eu digo Castro, porque eu tenho um carinho especial para o Castro, as pessoas me tratam tão bem, e aí eu fui levando. Mas aí saiu de Castro, levei em Palmeira, levei em outras cidades, e aí entrou a internet. E quando entrou a internet, eu comecei a fazer, escrever. Daí não sei quem que me falou: fotografe tudo, essas coisas tuas, vá pondo, vá mandando, ou do lugar. E as coisas foram crescendo. Quer dizer, nós estamos agora aqui, nessa máquina do tempo, nós estamos na década de 90 ainda. Ali metade da década de 90. Você sempre foi assim? Irrequieto? Sempre fui irrequieto, mas a partir de 1979, lá em Paranaguá, esqueci de Paranaguá, nas ilhas lá, aquelas ilhas, meu Deus, eu nunca vi tanta criançada naquelas ilhas, pegava as cartilhas. Só um pouquinho. Eu preciso separar e entender na minha cabeça, para que quem está assistindo também entenda. Não tem nada a ver com a tua vida de bancário isso. Pois é, não tem. Mas eu tive o tempo para me ficar no banco. Mas o que isso... Por que isso te... me incentivou? Por que você nunca sossegou com relação à questão da ecologia? Não, eu até... mas a questão da ecologia, eu não sosseguei, porque depois que eu descobri comigo mesmo que eu poderia levar para frente as coisas, acompanhar esses tempos, mas não falava em aquecimento global, nem mudança climática, eu comecei a fazer depois que eu li um livro que um amigo meu trouxe lá de São Paulo, um amigo meu trouxe, A Lei do Triunfo. É do... Como é o nome daquele americano lá? O Norman... Não. Puxa vida, esqueci o nome dele. O nome é A Lei do Triunfo. Eu vou procurar aqui, pode ir falando. E aí, depois daquilo, eu comecei a achar que as coisas eu podia me dedicar para o meio ambiente. Que ano que foi isso? Em 98, a partir de 98. Já em 98. Mas assim, eu antes me aposentei. Disso, por que você resolveu mexer nesse vespeiro? Mas por causa da fundação, por causa do trabalho que nós fizemos para o Jacques Cousteau. E por que você foi se envolver com o Jacques Cousteau? O Jacques Cousteau, olha, eu quero entender. É incrível como é que é. Eu quero entender onde que está o primeiro dominó que foi derrubado. O primeiro dominó do Jacques Cousteau. O Banespa comprou a propaganda do Jacques Cousteau para pegar a campanha dele, mandaram para todas as agências no Brasil. Chegou em Londrina. Aí o gerente até falou: não, Zé, quando chegou lá, olharam lá, tá, a campanha do Jacques Cousteau, puxa, rapaz, isso é difícil de fazer, nós não vamos conseguir. Pegamos uns gatos pingados aí, mandamos para a matriz, eles que se virem lá. Eu falei: não, Geraldo, você conhece o Jacques Cousteau, é aquele que é oceanógrafo e tal. O que você acha de nós dar
dar um passo a mais aí, mas foi na imprensa que veio aquele boom, porque o Banespa lá em Londrina tinha sido notícia lá na imprensa, lá, sabe que banco é muito difícil, mas eu virei primeira página na Folha de Londrina, que eles deram a primeira página, eu cheguei lá, tal, expliquei como é que era, porque ele tinha virado notícia uma vez que um guarda disparou o revólver dentro do banco lá, aí eles foram correndo lá fazer a matéria. Mas aí os caras falaram, mas aí depois é que despertou o negócio, até então, antes do Jacques Cousteau, eu tinha ido no Jô Soares, mas eu não sabia nada do meio ambiente. Por Jô Soares, você falou para nós... Você foi no programa do Jô... Do SBT. Uhum. E não foi por conta da ecologia, do meio ambiente? Não, por Jô foi por conta desse livro de 1979, que o cara Como é que é o nome do livro? Napoleão Hill. Napoleão Hill, o autor. Como é que é o nome do livro? A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Aí eu li aquele livro e comecei a escrever para as pessoas importantes, mas aí que vem essa sincronicidade. Eu não entendia nada, nem jornal quase eu não lia. Eu comecei a estudar essas pessoas que fazem o bem para a humanidade. Aí, quando deu aquele desastre de Chernobyl, lá na Ucrânia, houve um americano lá, que é Herman Herrmann, o nome dele. Ele lotou 3 aviões, dos Estados Unidos, mandou para a Ucrânia, salvaram milhares e milhares de crianças com problema, para não ter problema de leucemia. Eu falei, puxa, esse cara é bom mesmo, o cara foi lá escrever. E eu escrevi uma carta para ele. Escrevi, não em inglês, eu pagava para traduzir lá em Paranaguá. Uhum. Traduzia uma carta, mas depois vim saber que os americanos gostam de coisa certa, é curto e você tem que falar o que você quer. E eu escrevi uma carta dizendo, olha, o senhor está de parabéns, o senhor salvou milhares de crianças, não sei o quê. Você fez isso do coração, assim? Do coração. Não fez como um negócio? Não, negócio, eu nem sabia nada disso aí. Daí o Herman Herrmann escreveu, daí até o Jô falou assim, vai ver, Zé Pedro, que esse homem morreu. Sempre na carta eu dizia assim, olha, eu queria que o senhor me desse uma oportunidade para mim conhecer o senhor aí nos Estados Unidos, né? Ele falou, daí é muito difícil esses bilionários responder, mas ele respondeu, falou, José Pedro, muito obrigado pela sua carta, não sei o quê, deixa que nós estamos vendo. Daí o Jô até perguntou, vai ver, Zé Pedro? E esse homem morreu. 2 meses depois da carta, o homem morreu. Aí o Jô falou, esse cara deixou um poço de petróleo meia boca para você lá, né? Assim, esse poço pertence ao Zé Pedro, não sei o quê. Eu nem sabia que estava de um lado do meio ambiente pegando um poço de petróleo meia boca. E aí, Mas isso não aconteceu, não. Né? Não, daí não aconteceu. Mas aí veio a carta do Papa João Paulo II. Olha que história, isso eu não contei para você. A carta do Papa foi o seguinte, eu estava em Paranaguá, eu queria comprar uma casa lá, Que ano isso? 2000 e... Poxa, não, agora... 2000 não, Papa João Paulo II, 2000 e pouco, Não, você foi no programa do João em 95. Não, 95, foi antes de eu ir para Londrina, estava em Paranaguá, nos anos 90. Aí eu cheguei... Mas antes da Eco 92. Antes da Eco 92. Então, nos anos 80 isso. 80 para 90. Aí eu escrevi, quando o Papa assumiu o pontificado dele, eu escrevi uma carta. A primeira viagem do Papa foi para a Turquia, não sei se você soube, foi para Istambul. Não. A primeira viagem do pontificado dele foi para a Turquia. E aquele mesmo cara que atirou nele na Praça de São Pedro, Mehmed Haka. Eu escrevi uma carta, mas o livro já tinha comido o livro tudo. A Lei do Triunfo. Otimismo a todo. Eu sempre pergunto para o convidado se ele tem indicação de algum livro. O livro é esse. É o livro. O Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Tá. Aí eu escrevi uma carta para o Papa, e daí dizendo que nós aqui estávamos rezando, porque nada. E o Mehmed Haka, que estava preso na Turquia, ameaçou se ele conseguir sair, ele ia atirar no Papa lá na Turquia. Aí eu escrevi, olha, Sua Santidade, estamos rezando pelo senhor, não sei o quê. Mas antes disso eu tinha escrito uma casa, eu queria comprar uma casa pelo Fundo de Garantia, lá do PNH. A casa era mista, só que eu não podia comprar, eu não ia financiar a casa, eu ia dar meu saldo do Fundo de Garantia, fazer, e o cara não respondia. Mandei com uma R, José Lopes de Oliveira, o nome do homem.
E quando eu vi, eu falei 4, entregar com a R. A R não tem como a pessoa não receber. E não respondia. E eu mandei a carta do Papa para o Vaticano. A R é a correspondência, né? Que eles receberam, né? Aí o Papa respondeu para mim. Veio numa carta do Vaticano, bonitinho, tudo. Senhor José Pedro, Sua Santidade, gostou, agradece as orações que o senhor fez, a viagem foi boa. Claro, não foi graças às minhas orações que deu tudo certo, né? Foi e voltou. E aí eu falei, pô, mas se o Papa me respondeu e esse homem do BNH não me responde, eu vou fazer o seguinte, eu vou xerocar a carta do Papa e vou mandar de novo para o BNH. E mandei uma carta, eu estou estranhando que eu escrevi para o senhor não respondeu, e escrevi para a Sua Santidade, o Papa me respondeu. Aí o cara falou assim, puxa vida, e o Jô Soares ainda perguntou. Daí o presidente do BNH, hein? O presidente do BNH mandou um telex para a Caixa Econômica. Lembra? Você não conheceu o telex, né? Sim, sim, não conheci. Saiu uma tripa grande lá. Uhum. E aí ele chegou e falou, procure o senhor José Pedro Nice, faça uma operação dele, aceite o fundo de garantia dele, faça e manda uma cópia. Daí que o Jô falou assim, mas Zé Pedro, mas o Papa está liberando o fundo de garantia, como que é isso? Eu não entendi, como é que você conseguiu isso, não sei o quê. Mas consegui graças à carta que eu mandei para o Papa. Eu falei, esse aí é amigo do Papa. Então, e aí foi. Agora, a minha apresentação do Jô foi uma coisa assim, eu estava muito nervoso, entendeu? Eu como Nasser, o meu nome é Naisser, mas o certo é Nasser. Eu sou, não sei o quê, do Gamal Abdel Nasser lá. Eu, numa dessas coisas assim, para acalmar a humanidade, eu fui tentar impedir a primeira guerra no Golfo que houve, Estados Unidos e o Iraque. Não sei se você viu falar. Lembra quando o Saddam Hussein tomou aquele país lá, como é que é invadiu o Kuwait, né? Uhum. E daí os Estados Unidos, o George Bush pai foi lá e correu daquela briga. Mas no meio dessa briga eu escrevi uma carta, uma para o George Bush pai e outra para o Saddam Hussein. Falei, olha, mas paguei também. Tinha uma moça que traduzia para mim, e escrevi, falou, olha, vocês não façam essa guerra é de interesse, vocês vai ficar feio o mundo. Isso não existia nem drone, nem ogiva nuclear. E daí o George Bush não me respondeu. E o Saddam Hussein me respondeu. Como Olha assim? Que coisa. Respondeu, dizendo, porque não que eu me declarei pró-Saddam Hussein. Uma vez eu arrumei uma encrenca com a Ana Maria Braga, porque ela era confeiteira, ela criticou o Saddam Hussein, mas eu não sei como é que foi, eu escrevi para ela. O Saddam Hussein nunca admitiu a derrota. Eles correram com eles, quase saíram fora do Iraque, mas para todos os efeitos eles ganharam. Eles não mataram o Saddam Hussein, deixaram os postos do Kuwait e voltaram. E o Saddam Hussein mandou uma carta dizendo para mim que eu era convidado dele para visitar Bagdá assim que eu tivesse uma oportunidade. Veio via embaixada do Iraque. Mas aí eu fiquei assustado, porque não sabia. A correspondência veio via embaixada. Veio do Iraque, dizendo o presidente Saddam Hussein pediu que nós entrássemos em contato com o senhor para o senhor visitar o Bagdá. Mas aí os 2 genros dele tinham fugido lá para a Arábia Saudita, e quando voltaram, eles enforcaram ele, sabe? Enforcaram os 2 genros do Saddam Hussein. Eu falei, não, mas eu não vou me enforcar, porque eu me declarei pró-Saddam Hussein aqui. Então, aí ficou. Mas eu comecei a escrever, escrevi uma vez para o Dilson Funaro. O Dilson Funaro é uma pessoa maravilhosa, o ministro da Fazenda, acho que foi do Sarney. Ele tomava 40 comprimidos para combater o câncer dele, e ele não largou o Ministério da Fazenda. E eu escrevi para ele, olha, ministro, nós estamos torcendo, rezando para o senhor. E um dia ele esteve aqui em Curitiba. E a carta chegou nele, ele chegou e respondeu. Ele falou, puxa, é você então que reza para mim, continue rezando, faça, não sei o quê. Nossa. E teve vários artistas também que eu escrevi. Teve um também, um corredor de Fórmula 1, Michele Alboreto, um que perdeu o braço num acidente lá, e eu escrevi, reimplantaram o braço dele, não sei o quê, e eu escrevi, olha, nós estamos torcendo daqui, que você vai voltar a dirigir, não sei o quê, e foi indo, e no fim reimplantaram o braço. O João falou, pô, que esforço que esse homem fez, respondeu de próprio punho, a resposta vinha de próprio punho. Então, essa foi a parte que até então eu não tinha entrado para o meio ambiente.
Aí, quando eu entrei para o meio ambiente, aí foi a coisa... Aí a coisa saiu do controle mesmo. Daí eu comecei, e já conhecia essa... Já tinha... Eles falaram, pô, Zé Pedro, você também só faz amizade, você quer fazer um culto à celebridade. Por exemplo, com a Yoko Ono. A Yoko Ono, houve um caso também, eu estava em Londrina, eles falaram, a Yoko Ono, quando ela esteve aqui no Brasil, ela plantou uma árvore em Brasília. E não sei como é que foi que eu descobri que eu fui plantar uma árvore aqui na frente do Hotel Bourbon, derrubaram a árvore, quebraram a árvore, não sei o quê. Eu fui lá, comprei uma árvore lá e pus no bioarticulado e vim aqui com uma cortadeira lá. O cara falou, ó, você cuidado aí. Passou um cara da Sanepar e falou, você cuidado aí, senão você vai cortar o cano do esgoto aí da Sanepar. E aí, a Yoko Ono também reconheceu e falou, olha, eu não posso ir no Brasil, tem problemas de agenda, que não sei o quê, mas quando você tiver um tempo, você venha para cá. Ah, mas não deu outra. Quando naquele tempo que era mais fácil viajar para Nova York do que viajar para o Nordeste, eu não conheço o Nordeste, mas conheço Nova York. Me larguei atrás da viúva. E aí, cheguei lá, fui recebido por ela. Ela me recebeu, só não permitiu que tirasse foto. Mas está lá no edifício da Dakota Street, a história do piano do John Lennon, está lá. Daí eles falaram, putz, a vida, Zé Pedro, você começa a mexer com essas velhas aí. Aí eu falei assim, não, mas ela é uma pessoa reconhecida. Ela falou que ia colocar um cara lá para me ajudar também, mas eu também não tinha avançado tanto como nós avançamos agora aqui, né, para me falar. Então foi mais ou menos essa aí Então, o início. O Zé Pedro, que é o homem das cartas, você sempre escreveu cartas? Escrevi. Agora... Eu não recebi nenhuma carta sua, mais e-mail, mensagem, WhatsApp. Eu até mensagem pensei, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu pensei, falei, poxa vida, eu curtia. Teve umas que eu joguei para dentro dos comentários lá, eu coloquei meu projeto lá dentro. Mandou mensagem pro Sérgio. Eu falei. Sérgio, maravilhoso. Mas foi bacana, porque graças a vocês, que está aqui nessa oportunidade para nós mostrarmos aquilo que nós podemos fazer, Glauber, que é esse projeto dessa plataforma. Tá, vamos falar disso. Eu quero só fazer um pequeno intervalo aqui para falar para o pessoal em casa que tem uma coisa que, assim, tem gente que deve até achar meio maluco, né? Agora já não acho mais tanto, porque eu me acalmei, entendeu? Me acalmei, não falei da carta do homem, não falei da carta do homem. Nós vamos falar da carta pro final. Tem uma coisa que eu considero realmente inspiradora, tá? Pessoalmente falando isso, que é essa percepção de que quando a gente tem um sentimento de pertencimento ao mundo, que o mundo não é dos outros, que o mundo é o lugar onde nós convivemos. Eu, você, o Papa, o Saddam, a Maria, todos esses nomes. E isso soma com uma coisa muito interessante, que muitas vezes é lógico que a gente tem um olhar diferenciado para as celebridades, para as pessoas que são vistas e reconhecidas por mais pessoas. Mas mesmo alguém que não seja reconhecido por tanta gente tem histórias a serem contadas. Você tem história para contar, eu tenho história. Todo mundo tem uma história para contar. Quem está ouvindo aqui tem uma história para contar. Eu já convidei algumas pessoas para participarem do programa que se recusaram porque elas acham que elas não têm nada para contar. E eu falo, cara, o que você passou pela tua vida, tem tanta gente interessante e interessada em ouvir e aprender junto, porque às vezes a gente se cala e não por prudência, se cala por medo. Né? Quando medo não deveria estar na pauta do dia. Você sabe que tem uma frase que eu vi isso outro dia no rede social, que ela é repetida na Bíblia. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu tenho a minha espiritualidade, mas não sou uma pessoa religiosa. Eu acho que é um campo gigantesco. Mas na Bíblia, que para muitos é considerado palavra, né, escritura sagrada, né, tem uma frase que ela é repetida 365 vezes na Bíblia. Puxa vida. A frase não tenha medo. Puxa vida. E muita gente tem esse medo. Sabe que o contrário do medo, o que é?
Não é a É coragem. a coragem, não é a coragem. Não é a coragem. É o amor. Poxa, que bacana. Porque o contrário do amor é o medo. O contrário do amor é a morte. Uhum. Então, eu queria só fazer esse pequeno intervalinho para a gente entrar nesse assunto, para falar assim que quem está nos ouvindo saiba que a tua palavra, o teu pensamento, ele não fica indiferente. Pode ser que não tenha uma irradiação muito grande, pode ser que isso não alcance muita gente. Mas aonde a gente alcança, a gente tem que ser instrumento de melhoria, de inspiração para as pessoas. E você porque você acredita nisso. Obrigado. E você acredita em algo maior, que aí nós vamos entrar agora nesse capítulo, que é um capítulo talvez mais grave de todos, e que realmente eu não sei qual que é o teu plano estratégico, e eu não sei se isso é possível realmente, de fato, de acontecer, que é não só uma tomada de consciência com relação ao meio ambiente, porque, vamos ser sinceros, todo mundo sabe que o meio ambiente precisa ser preservado. Todo mundo sabe que o homem, quando ele derruba as árvores e constrói qualquer coisa dele ali, é menor do que aquelas árvores que são da natureza, que são criações divinas. Né? Todo mundo sabe disso, que a interferência sobre a natureza, ela tende a provocar mais estragos do que benefícios. Né? E a só gente olhar para o mundo. Tá vendo desde aí? sempre, desde antes de nós nascermos, desde antes dos nossos avós nascerem. E você resolveu não ficar quieto sobre isso também. Me fale desse teu olhar e do teu projeto e das tuas intenções com relação ao meio ambiente. Então, Glauber, eu vou falar agora, vamos sair da nossa entrada, eu vou falar da importância, como é que as coisas aconteceram. Então, o que eu estava vendo é que em 1988 teve uma televisão inglesa que eles chamaram para discutir, eu não vou me comparar, e também, quem sabe, eu estou sozinho aqui, podia trazer mais dois cabeça pensante aqui, mas a televisão da Inglaterra trouxe 3 pessoas para falarem sobre Deus, o universo e espaço sideral. Você citou aí, trouxe o Carl Sagan, com o Cosmos, trouxe o Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, e trouxe o Arthur Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eles falaram, está no YouTube também, falaram sobre Deus, Deus, o universo, espaço sideral. Falaram, mas dessas, de fato, do espaço. Não falaram do planeta Terra. Eu falei, meu Deus do céu, mas não citaram nada. Mas está lá, o Steve Hawking é muito ligado àquele físico, né? E daí o Carl Sagan também e o Arthur Clarke, que em 2001, depois ele virou filme, né, pelas mãos daquele rapaz lá. Kubrick. Do Stanley Kubrick. E aí eu pensei, falei, puxa vida, mas aí eu comecei a visualizar que nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós temos se unido sempre pela dor, Glauber. Você pode ver. Ontem, no Irã, o presidente do Irã morreu. Hoje já vi nas televisões uma procissão cheia de gente. Nós temos se unido pela dor. É a dor do Rio Grande do Sul, que as pessoas estão... Isso, só fazendo assim... nos colocando no espaço-tempo. O nosso podcast é gravado em Curitiba e nós estamos gravando isso aqui na metade de maio, né? Quando a tragédia não é uma tragédia do Rio Grande do Sul, é uma tragédia, não é nem brasileira, mas uma tragédia humana e da natureza, né? Ela está assim... atravessando sendo fronteiras, medida ainda, né? Está sendo verdade. entendida a dimensão do que de fato vai resultar, ocorreu e o que vai desencadear isso. Mas então eu queria falar para você, aí eles chamaram, mas tem um pensamento também que eu queria colocar justamente nessa parte, uma pessoa chamada Arquimedes na história do tempo. Antes de Cristo, você lembra, sabe o princípio de Arquimedes? O desafio dele? O Arquimedes, naquele tempo, mas não estou me considerando também, longe desses grandes homens que viveram na Terra,
O Arquimedes, no seu tempo, ele disse assim: dê-me uma alavanca e uma oportunidade que moverei o mundo. Eu, hoje de manhã, eu acordei 6 horas da manhã para me preparar assim, para vir falar com você aqui. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, eu tenho o meu projeto, nós temos o nosso projeto, mas eu estou precisando da alavanca. E a alavanca é esse tempo, Glauber, que nós estamos falando. Você fala, nossa, mas isso é muita coisa, Zé Pedro, nós estamos mexendo. E a alavanca, para mim, está falando o que nós podemos fazer, aonde nós vamos chegar e por que nós vamos chegar. Então, aí eu falei para você, na sequência, olha que falamos no Arquimedes, antes de Cristo, esse homem desenvolveu por aí fez. O princípio de Arquimedes é o seguinte, todos os transatlânticos, os barcos no mundo inteiro, eles estão navegando pelos 7 mares porque todo o corpo mergulhado de baixo para cima, sofre um impulso, não sei o quê, mas é o princípio de Arquimedes, dos navios. Por que o navio de aço para? Foi ele, dele é o princípio. Aí nós desenvolvemos um projeto chamado A Regeneração do Planeta Terra. Aí eu peguei tal, escreve para lá e traduzo pelo Google, e o Google traduz tal, e vamos buscar as pessoas que podem nos ajudar. Fui atrás de bilionários, os bilionários, então, eu ia escrevendo para lá, mas daí você falou que eu era muito irrequieto, daí eu resolvi me acalmar um pouco. Mas eu me acalmei porque eu achei que eu precisava completar alguma coisa desse projeto nosso. É um projeto chamado A Regeneração do Planeta Terra, você utilizando as armas mais poderosas que nós temos. Mas não é os drones, não é as ogivas, não é os mísseis balísticos, é a educação. Glauber, se você educar as pessoas para a paz, para a saúde, para os esportes, para a tecnologia e a sustentabilidade, em cinco formas, em 5 pilares, nós mudamos a história. Mas como é que nós vamos fazer para mudar a história? Olha que agora nós chegamos praticamente para mudar a história. Você perguntou, você falou que não sabe o que aconteceu também pelo Rio Grande do Sul, que não é uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Uhum. É a maior catástrofe, não vou colocar Brumadinho. E aquele negócio que foi foi poucas pessoas que morreram, mas a nível de tragédia para as pessoas, praticamente foi a maior que aconteceu no Brasil. E aí dentro dessas pessoas, se nós educarmos as pessoas para a paz, mas isso nós vamos acalmar as pessoas. Você falou das pessoas que estão tudo aqui no planeta Terra. E se nós educarmos por esses esportes, nós vamos acabar com esse negócio, com esse racismo, essa xenofobia. Uma pessoa importantíssima para mim, que eu admiro muito, é aquele, como é que é o nome dele? O morenão lá, ele falou que o ser humano, nós não podemos ter a raça negra, a raça amarela e a raça branca. Nós temos que ter a raça humana. Esse que precisa. Mas esqueci dele. Bom, e aí a nossa proposta é acabar definitivamente com essa raça, mas vamos acabar pela educação e via as escolas. Aí, se nós educarmos para sustentabilidade, nós vamos ensinar as crianças, mas muitas crianças já têm, a reciclar o lixo, a controlar o desperdício de água, a evitar esse negócio que a gente vê até de pichação entrou. Se você conscientizar as pessoas, então o projeto já é uma espécie do despertar da consciência. Mas para mim sair falando aí pela rua, se eu entrar no Marechal Deodoro e falar, olha, agora eu sou um novo Messias, não. Eu não posso sair, mas vamos colocar isso aí nas escolas, vamos colocar para o ensino maternal, e para o ensino médio, ensino fundamental e nas universidades. Mas aí eu criei uma plataforma já atualizando, para que as pessoas respeitem o meio ambiente, mas como uma forma, Glauber, de dizer, olha, o aviso foi dado. Aí você falou para mim, pois é, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, não sei se hoje já dá para ver, as televisões estão vendo a enormidade de lixo que está sendo saído fora, não estou dizendo o que as pessoas perderam, que é colocado no Rio Guaíba, e o Rio Guaíba vai mandar para a Lagoa dos Patos, e a Lagoa dos Patos vai mandar para o mar. E sabe o que o mar faz, Glauber? Aquele que fica na superfície, ele devolve tudo
pela praia. Então, nós criamos, mas só que é o seguinte, como esse projeto nosso, eles estão falando, ontem eu ainda assisti uma parte do governador do Rio Grande do Sul no Roda Viva, ele falando, olha, eles estão achando que sou eu o culpado, não sei. Agora, do jeito que está, alguma coisa de grandiosa vai ter que aparecer e para que as pessoas cumpram, façam chegar nas crianças, nos jovens e tal, esse projeto. E aí, eu falei, alguns jornais falaram que pode ser um troco da natureza, uma parte da natureza, que os rios, se você pegar o rio Taquari lá de cima, até lá, quando ele desemboca, acho que no Guaíba, esse rio estava assoreado, estava as matas ciliares todas. Bom, agora a água levou tudo. Mas os rios, todos os rios brasileiros estão assoreados, estão degradados, sem mata ciliar, sem nada. E o que o ser humano vai ter que fazer, os governantes vão ter que fazer? Depois que fizer arrumar as casas, os habitats, vão ter que entrar para dentro dos rios para tirar esse lodo que está no fundo dos rios, dragar os rios, tirar com reto escavadeira, para tirar, porque a maioria dos rios estão tudo, chove, assoreado, enche de água, vai tudo para dentro da casa das pessoas. E educar as pessoas com relação ao lixo urbano. O lixo urbano, a maioria, só 4% no Brasil é reciclado. Nós criamos também esse projeto para pessoas reciclarem o lixo, que nem você vai no supermercado, você vai e compra um monte de coisa. 80% do que você compra lá vem nas embalagens. A pessoa, não, eu ponho na frente da porta lá, eu passo o lixo que não é lixo, vai embora, pronto. Mas não é. É você fazer com que as pessoas levem de volta lá, sem pedir valor. Não, eu estou trazendo uma garrafa de PET aqui, quero que vocês me dêem um crédito. As pessoas fazer essa reciclagem para voltar, porque os rios não aguentam mais. O New York, não falamos na falta de saneamento básico, mas só com relação ao lixo. Então, tem essa parte que eu vou encaminhar para o presidente Lula como uma carta aberta para ele. Ele, ainda ontem, falou, olha, agora vamos ter que ficar amigo da natureza, que não sei o quê. Ele foi lá e ele viu. Só que agora é a hora de colocar em prática. Se colocar para o Rio Grande do Sul, colocamos para 26 estados. Se colocar para 26 estados, nós colocamos esse projeto, essa plataforma de educação, para 5.575 municípios. Se as pessoas pensarem, falam, não, mas esse aqui pode não dar certo, porque é muito complicado. Não. É emitir as empresas que vão fazer, porque hoje tem uma palavrinha mágica chamada ESG. É Environment, Social e Governança. Então, as empresas hoje que querem ter valorizado as marcas, nós somos adeptos do ESG, não sei o quê, nós praticamos ESG. Mas pratica ESG, às vezes, muito no marketing forte, eles fazem. Mas o ESG é você envolver a sociedade, envolver os governantes, envolver o meio ambiente. E daí, o que eles vão fazer? Vão ajudar a emitir as cartilhas, emitir já para as crianças, emitir para os jovens, para colocar nesse currículo, que até hoje eles não conseguiram fazer, na base nacional do currículo, desse currículo dos jovens que não sabem o que fazer, como os jovens aprender a cuidar das cidades. Então, esse aí vai ser o grande mérito nosso da gente colocar para eles. Agora, falar assim, não, mas se eu colocar para o SESC, colocar para o SENAC, para o SESI, bom, esses são bacanas, eles fazem esse negócio. Só que o que a gente vê não tem um envolvimento a nível de Brasil. O cara fala assim, mas lá no Nordeste arrumamos não sei o quê, lá recicla o lixo, o Ceará é bom, está no IDEB, nota boa, não sei o quê. Não, agora vai ser assim. Agora, Glauber, eu vou me dispor a ir lá para Porto Alegre, lá para o Rio Grande do Sul, e dizer para eles que nós podemos fazer isso aí. Agora, só Deus sabe como é que vai fazer, se alguém vai acreditar em mim, ou se o presidente, o governador, infelizmente a gente escreve para as pessoas, você não tem resposta. Mas agora, baseado nessa nossa entrevista aqui, eu tenho certeza que nós vamos chegar. Agora, para juntar essa parte aí, existe também, esses dias saiu uma matéria no jornal Valor Econômico,
Esse ano agora, esse ano de 2024, o mundo está conhecendo os jovens dos millennials, sabe aquela classe? Veio os baby boomers, a turma da guerra do Vietnã, não sei de onde, mas esses millennials são as pessoas que vão receber as grandes fortunas dos pais deles que vão transferir. Então os pais já estão se aposentando, tem 150 trilhões de dólares no planeta Terra, rodando pelo mundo, as empresas, tudo, e eles é que vão assumir. Mas agora nós vamos pegar e conclamar, não vamos obrigar ninguém, vamos conclamar eles a se juntarem à nossa causa. Porque eu escrevi também para o Jeff Bezos, me respondeu, ele mandou ontem, eu não sabia da história, mandou um cara lá mandou para a Lua, não, mandou naquele foguete dele. Ele me respondeu para mim, quando logo que ele saiu da Amazon, foi se dedicar lá. Esse pessoal, o planeta Terra dá em valor, ele propicia que as pessoas, 33 trilhões de dólares anualmente, ele nos fornece em serviços ambientais de água, energia, alimento, oxigênio e habitat. Esses caras, quase poucas pessoas, eles nunca foram chamados a se juntar conosco. E aí nós vamos fazer esse desafio para eles, mas aí que eu quero dizer para você. Bom, mas eu queria deixar o Rio Grande do Sul para explicar a dengue lá. Tá. Eu vou deixar para o final, então, do porquê que nós vamos juntar os bilionários. Mas não vamos tirar o dinheiro dos bilionários. Os bilionários nunca, talvez até nem saibam do benefício que eles podem ajudar, mas não queremos nada da fortuna deles muito, queremos que eles ajudem. Tá. Você sabe que tudo isso que você fala, naturalmente, é sensato. Naturalmente, não é novidade. Naturalmente, quem está ouvindo a gente sabe que é esse o caminho, né? Ninguém duvida dos fatos, né? Já é alardeado há décadas, há muito tempo, essa questão do meio ambiente, de que eu não acredito que a natureza está revoltada. A natureza, ela simplesmente agindo em legítima defesa, né? Parece, mas isso é uma ação meio humana, né? Isso quem faz isso é o ser humano, né? A natureza ela está o tempo todo em balanço. Ela está sempre se equilibrando. Então, por exemplo, é uma conta simples de padeiro. À medida que a temperatura média do planeta sobe, tem mais vapor d'água indo para a atmosfera, tem mais chuva vindo. Isso, assim, é um pensamento simplório até. Então, isso é fato. Isso você não questiona. Mas a questão é por que é que o homem... Duas coisas. A primeira pergunta, a resposta é meio óbvia. Por que é que o homem deixou chegar nesse ponto? Pois é. Porque ele resolveu acreditar em outra coisa. Ele decidiu acreditar em alguma outra coisa. O que não teriam é aquele ser humano que ele joga o lixo no chão fora da casa dele, porque ele acha que o que está fora da casa dele não é a casa dele, quando na verdade... Como dizem as professoras nas escolas, existe a nossa casa pequena e existe a nossa casa grande, né? Então não existe fora. Não existe jogar lixo para fora, porque não existe fora. Você está colocando lixo no planeta. Então, isso é fato. Tem que se trabalhar na educação, é fato. Tem que se trabalhar na questão da conscientização, incentivar esses pilares, é fato. Por que o homem não fez isso? Porque ele resolveu acreditar em outras coisas, porque ele resolveu ficar com o dinheiro, porque ele quis zona de conforto, porque ele quis passear, porque ele quis isso, aquilo, outro, porque ele quer que um outro sirva a ele. A gente está sempre esperando que um outro nos sirva. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais serviçais eu tenho ao meu redor, né? Deve ter algum nome para isso, deve ser, sei lá, síndrome de Faraó, síndrome de Cleópatra, deve ter algum nome, a psicologia deve ter explicado isso. E o ponto seguinte, a segunda questão é, mudar isso é uma questão de vontade política, de decisão própria, porque eu não sei se um bilionário ele consegue resolver, ou se 100 bilionários conseguem resolver, ou se a celebridade consegue resolver
se fazem um show beneficente que traz mais lixo do que outra coisa, consegue resolver, quando quem tem a chance de resolver desde sempre hoje, que é as pessoas do legislativo, do executivo e do judiciário, já deveriam estar decidindo. Porque você não pode esperar que alguém que não tem educação tome uma atitude educada, alguém que não foi informado, mas quem está no poder tem essa informação e sabe disso. Então, lógico, as eleições, vivemos num país democrático, via eleições. As pessoas votam em pessoas pelos mais diversos motivos. Infelizmente, um dos motivos que são votados são pessoas que só são conhecidas. Pois é. Ou porque são celebridades ou algo assim. E não votam nas pautas. Ou em algum outro valor. As pessoas votam em líderes religiosos, votam em radialistas, votam em artistas, mas elas não votam na pauta. Pois é. E a pauta é importante, porque quem detém a pauta é quem decide lá no governo. Né? Então, como é que a gente pode fazer com que a lei seja aplicada para que seja levado às devidas atitudes, às devidas correções sociais? Né? Qualquer criança na escola, eu tenho um filho de 9 anos. As crianças são os maiores multiplicadores. De criança, com 9 anos, eu sabia da importância da mata ciliar há mais de 40 anos. Já era ensinado na escola. O meu filho de 9 anos, ele sabe a importância da mata ciliar. Eles sabem. Todo mundo sabe disso. E ainda assim, tem quem manda... Quem decide. Decide mesmo... por dinheiro, ou por algum outro motivo, que eu não quero nem questionar aqui, mas ou por ignorância, ou achando por que ingenuidade, nunca vai chegar nele também. ou achando que não, porque é lá, né? Quando a gente fala Rio Grande do Sul, é lá no Rio Grande do Sul. Não é lá, cara. É no meu planeta, cara. É onde eu vivo. Vai respingar. As pessoas estão preocupadas com a economia, porque vai subir o valor do arroz. Vai subir o valor do arroz. É claro que vai. Não há o que questionar sobre isso. Mas a atitude... Como é que a gente chega em quem de fato decide? Porque você acha que o presidente da República, seja ele quem for, não sabe disso tudo? Pois é, tem os ministros, tem tudo, né? Você acha que eles não sabem disso? Você acha que os senadores não conhecem isso que você conhece, Zé Pedro? Então, mas aí que eu acho... Como é que a gente mexe nisso? Nós estamos chegando nesse tempo. Esse tempo, será que depois desse aqui, será que nós vamos esperar um outro acontecer? Ou não seria esse o exemplo para as pessoas se regenerar, reinventar, fazer? Eu fiquei triste quando vejo... Você não viu a salvação dos cachorrinhos, dos gatos, não sei o que lá? Meu Deus, eu nunca vi. Eles falam, eu prefiro 1000 vezes um amigo, o cachorro amigo, né? Do que o amigo cachorro, mas eu acho que eu nunca, não sei quem criou esse pensamento, mas a gente vê no amor que o ser humano tem em buscar os animais, os caras, não vou sair, se eu sair eu tenho que pegar meu cachorro, não sei o quê. A gente vê esse tipo, mas houve todo tipo de ação que você pode ver. Agora, da solidariedade, as pessoas correm. Esse menino, eu fiquei fã dele, do Scooby, Pedro Scooby, lá que mandou os skates dele. Mas eu queria falar para você do Rio Grande do Sul, foi o seguinte, não é que eu li, eles falaram que essa tragédia dos rios, que passou a água levando casa, levando árvore, levando tudo, e eles falaram que nessas andanças da água, a água ela trouxe areia e tirou a matéria orgânica da agricultura. Então vai demorar mais ainda. Sim. Porque a areia se sobrepõe à argila, à matéria orgânica, para as pessoas voltar a plantar. Agora, só Deus sabe como é que vai ser, quem sabe se eles mandam buscar, não sei como é que vai fazer, mas o rio fez isso aí. Então parece que... Agora, escute, agora essa aqui. Eu nunca vi até hoje alguém falar. Pense... Eu sou um dos 1000 multiplicadores da causa do Lord Nicholas, do Al Gore também. O Al Gore com o aquecimento global. Mas o outro que eu fiquei fã dele também foi o Lord Nicholas Stern. O Lord Nicholas Stern falou o seguinte...
que as mudanças climáticas, se o ser humano, se os governantes tivessem investido 1% nas cidades, nos países, ele economizaria 20% com relação a essas mudanças climáticas. Só que nada foi feito. Agora, veja, e essa aqui é um furo. O que aconteceu no nosso Brasil? A crise no norte. O que foi a crise do norte? A crise da escassez hídrica. O rio Amazonas, o rio Xingu, as represas secaram tudo na Amazônia. Aí vem para o sul o excesso de água, excesso de monte e nuvem para tudo que é lado, e chuvarada para tudo que é lado. Falamos norte e sul. O leste é o Oceano Atlântico. Agora eles falaram, tem um amigo meu que ele é Nobel da Paz, Dr. Carlos Miranda, hoje eu estou... Ele falou, a próxima crise pode ser o Centro-Oeste. Pensem numa crise hídrica no Centro-Oeste. Aí eles falam, não, mas o agronegócio se vira, porque eles vão buscar a irrigação, não sei o quê. Essa é o grande perigo que tem. E aí... Eu estou querendo, aí aparece o Zé Pedro querendo se juntar com o agronegócio, mas eu não tenho meus terrenos. Uma vez, o tempo que minha mãe era viva, ela falava, nós temos um terreninho lá no Mato Grosso, né? O 7x4, um terreno no Mato Grosso. Mas o Mato Grosso, os biomas do Pantanal estão secando, os biomas do Cerrado estão secando e não vai ter água para as lavouras. Eles dizem... Fora as queimadas lá, né? Fora as queimadas. E eles falaram, no aquecimento global, 1,5 que nós estamos... o planeta Terra, tem mais 0,5% que foi do carvão, que é da Rússia, que fizeram aquele rolo lá com a Rússia, tiveram que usar o carvão na União Europeia, são 2%. Eles falam... E daí... Tem agora o CO2, 1,5. Se chegarmos a 3 graus Celsius, Glauber, nada vai germinar, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, a proposta nossa, se você pegar uma lavoura, você olha e enxerga no horizonte, não tem uma árvore. De vez em quando aparece. A proposta nossa é falar para o pessoal do agronegócio de plantar árvore de 4 em 4 metros nas propriedades deles, mas não no meio da casa deles, não, de 4 na divisa. As árvores são as únicas catalisadoras da chuva que vem da Amazônia, porque a Amazônia, ela puxa a água, a evaporação do oceano, puxa para a Amazônia, chega aqui, não tem força para chegar, não vai dar escassez hídrica. E para as cidades, a maior dificuldade com o ser humano nas cidades hoje é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é que mata milhões e milhões de pessoas, problemas cardiológicos, problemas de pulmonares. Mas eu sou defensor de Curitiba. Curitiba está fazendo certinho. Curitiba, sabe como é que eles neutralizam o diesel? Se bem que o diesel já tem um híbrido aí, plantando árvore. Daqui, da praça, aqui do início como é que é o nome? Da praça da rua João Galberto até no terminal Santa Cândida, de 4 em 4 metros, tem árvore que foi plantada. A árvore que era o IP. E, por sorte, Curitiba não tem, graças a Deus que não tem problema de vandalismo. O cara, final de semana, bebe, vai lá e quebra o IP. Agora não pode quebrar mais, porque já cresceram. Então, o ser humano vai ter que fazer para as cidades, além de controlar o lixo urbano, controlar a água, controlar uma rearborização planetária. Não adianta você falar para mim, não, Zé Pedro, mas lá não sei aonde, lá na África, lá estão bem. Coitado dos africanos. Esses dias eu descobri aí que tem 50 milhões de africanos que saem catar graveto e cavaco para fazer comida. E esses caras não podem ter como é que se diz, um fogão com um GLP, daquele... E daí? Mas como é que vai acontecer? Mas nunca ninguém pensou nisso. Aí as pessoas ficam pensando, mas vamos plantar árvore para onde? Árvore nas avenidas, árvore nas praças, nos parques. Já tem gente falando que as pessoas preferem 1000 vezes ir para um parque lá. Você pode, eu sou frequentador do Parque do Bacaxiri. Você inspira o oxigênio. Porque quando a pessoa fala, você passa perto no caminhão daquele diesel que é antigo, dá uma baforada, ela entra na tua corrente sanguínea e não sai mais. Aí você começa a tua luta, né? Com os problemas pulmonares, essas coisas.
Então vai ser assim, Glauber. As pessoas, mas nós vamos chegar nas mentes. Eu tô muito animado. A hora que vocês falaram, que me deram o sinal verde para mim vir aqui, eu falei, não, agora eu vou chegar e vou poder dizer aquilo que a gente pode fazer junto. E outra, o negócio é fazer junto. Não adianta. Tem um pensamento africano, daqueles Tuareg lá que eu aprendi uma vez, que teve uma conferência da ONU. Ele falou: um beduíno não vencerá a imensidão do deserto se partir só. Se ele for sozinho, ele não chega. Agora, se nós formos em caravanas, nós vamos chegar no nosso destino. Então, eu carrego muito esses pensamentos comigo, porque eu acho que as coisas vão acontecer, Glauber. Agora, não é possível que depois dessa... A gente vai falar, depois dessa, será que vamos esperar ter outra? Não. Pois é. Porque as pessoas falam muitas vezes assim, se Deus quiser não vai ter. Cara, mas Deus não tem nada a ver com... Está fora da equação. Está fora da equação. Ter essa tomada de consciência é um primeiro passo. Uhum. Você é uma pessoa consciente. Eu me considero uma pessoa bem consciente com relação a isso. Uhum. Mas ser consciente não resolve nada. Quem está ouvindo a gente, tenho certeza que o nosso público é um público seleto, é um público qualificado, é um público inteligente. Eu já vi. Isso tenho certeza. Ele pode ser pequeno, mas ele é importante. E as pessoas que vocês têm trazido aqui também? Sim, a gente busca isso. Então as pessoas sabem. Saber é pouco. O que você poderia sugerir para a nossa audiência? Que atitude eles deveriam tomar para se mover, que seja um passo, uma caminhada em direção a alguma possível solução? Porque ficar, como diz aquele ditado assim, ficar latindo em praça pública não leva ninguém a lugar nenhum, né? Agora, gritar na frente do Palácio do Governo, não acho que não resolve, né? Votar corretamente é um caminho, desde que os partidos ofereçam candidatos que tenham essa pauta. E que haja uma força para acontecer isso. Mas quem está ouvindo, como pode modificar na sua vida, no seu dia a dia, caminhando em direção a isso? Separando então, lixo? Plantando uma árvore em casa? Para essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, Glauber, eu vou deixar um pensamento também do Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau, na Eco 92, já estava com essa dificuldade, o planeta Terra, degradação, devastação. Ele falou o seguinte, ele falou, o final dos tempos, porque nós, assim, a gente vem de formação religiosa, tal, porque o final dos tempos é aquele que Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos, né? Então, Jesus vai vir, mas tem muita gente, estou esperando Jesus, que não sei o quê. Ele falou, ainda não vai ser esse de Jesus. Vai ser entre muitas pessoas que querem a degradação do planeta Terra contra aquelas pessoas que querem a preservação. Aí a gente vai dizer, mas muitos contra os poucos? Mas ele falou, os poucos vão se multiplicar. E eu estou acreditando esse meu projeto, que os poucos vão se transformar em muitos, e nós vamos convencer essas pessoas da importância que tem de nós ficarmos no planeta Terra através da educação, com as crianças e com essas pessoas que estão nos assistindo, estão vendo, que podem nos seguir. Depois, não sei se você pode dizer no meu Instagram. Claro, nós vamos deixar aqui os contatos todos. Que essas pessoas possam nos seguir e se sentir valorizadas e parte integrante da nossa causa. Porque o que a gente faz, eu gosto, esses dias um psicólogo americano falou que a melhor coisa que tem a internet usada para o lado do bem, quando você posta uma foto antiga, eu fui em Castro, lá fiz umas biografias de uns amigos meus, e você posta uma posta antiga do tempo da Jovem Guarda, e esse cara, então você pega umas fotos antigas e pega uma atual dele e conta a história dele. Ele falou, poxa, Zé Pedro, você mesmo, arrumei seguidores, tem gente que nem sabia que eu fazia isso, não sei o quê, não sei o quê. E esse médico americano falou que nós estamos vivendo também a era não é da vida, como é que é quando as pessoas vai viralizar, né? A época da viralização. Então, se você
numa viralização de uma postagem ou com um comentário que você possa fazer, você desperta outras milhares e milhares de pessoas que possam fazer, ajudar também. E tudo em função de uma foto, né? Para você ter uma base, agora eu estava esquecendo dele, eu era muito amigo do Pelé. Você fala, pô, mas você é amigo do Pelé? O Pelé esteve aqui em Curitiba e eu tinha feito um desafio para o Pelé, porque o Pelé, mas eu encaminhei, não sei como é que foi, sei que teve uma pessoa que me ajudou aí. Vou citar a pessoa, para mim, meu grande amigo, o senador Álvaro Dias. O Álvaro Dias trouxe o Pelé aqui em Curitiba e ele falou, Zé Pedro, o Pelé está aqui em Curitiba, nós vamos fazer um breakfast na minha casa hoje e amanhã ele vai estar na plenarinho. Eu quero saber se você quer conversar com ele aqui, você vem aqui, come um salgadinho, não sei o quê, e amanhã, na Assembleia, eu arrumo 3 minutos para você falar lá, entregar esse projeto teu para o Pelé. Porque tem tudo a ver. O Pelé, quando marcou o milésimo gol, ele falou, olha, os governantes, cuide das criancinhas, cuide dos jovens, ajude na escola. E eu cheguei lá, no outro dia, de gravata, depois eu vou mandar para você ver, de gravata, o Pelé estava lá e tal. Aí o Álvaro Dias fez sinal para mim, eu fui lá entregar, para entregar o envelope, mas eu entregar embaixo, o Pelé lá em cima, não ia. Eu peguei, dei a volta lá e cheguei lá, os 2 seguranças queriam me tirar, eu dibrei 2 seguranças e fiquei do lado com o Pelé. Como o Pelé, falei, Pelé, mas eu tinha preparado um improviso lá, esqueci, não achava no bolso. Comecei a gritar na Assembleia. Pelé, você marcou o milésimo gol, você falou das criancinhas, você chorou, você contou a história com o teu pai quando perderam a Copa do Mundo em 1950, que você ia ganhar uma Copa, e você fez. E o Pelé chorou. E quando o Pelé começou a chorar, eu queria, ninguém tinha um lenço, eu pegava, olhava, tirava... E o garçom passou, rapaz, com o guardanapo, peguei o guardanapo do garçom, falei, vem aqui, meu amigo, Pelé, eu vou ter o prazer de enxugar tuas lágrimas, porque o Gilmar, o goleiro lá na Copa de 58, na Suécia, enxugou tuas lágrimas. Então eu vou enxugar, mas eu quero que você me autorize a usar a tua imagem, usar o teu conhecimento para nós levar para frente essa educação. E aí ele falou, ele se assustou também, né? Porque olhava assim, um cara gritando assim. Não, tudo bem, Zé Pedro. Eu ia ficar assustado também. E ele lembrou do meu nome. Não, tudo bem, Zé Pedro. Pode usar, claro. Eu venho lutando para tentar para os governantes pôr na cabeça. E aí eu junto com o Pelé, assim, eu levei uma maquininha, fotografia pequenininha, para tirar umas 4 fotos. Apareceu um jornalista com uma máquina daquela, parece um pinico de grande. O cara bateu 20 fotos em 2 minutos e apareceu o Zé Pedro enxugando a lágrima do Pelé. E aí, mas nós temos o Pelé, faleceu, o Edson Arantes do Nascimento, mas o legado do Pelé eu tenho utilizado sempre, que ele nos autorizou. E tá aí, não tem jeito, né? A pessoa tá... A causa é inegável, né? Pois é. A gente consegue utilizar até num podcast como esse, até Saddam Hussein para... Pois é. Para lembrar do quanto a gente consegue ser ouvido quando a gente vai atrás. Verdade. Agora, bom, mas eu queria encerrar depois com o desafio lá, tá. Mas eu queria mostrar... Vamos para... Eu quero que você me fale um pouquinho da... Quer falar da dengue já? Bom... A dengue tem solução? Meu Deus, tem solução para... Não tem solução de imediato. Está falando que a vacina vai reduzir a dengue, mas as pessoas não estão indo se vacinar. Tem o problema do combate das fake news. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma bobagem, tá? E talvez eu seja mal interpretado. Não quero ser mal interpretado. Torço pela vacina da dengue. Eu torço pela ciência. Mas me preocupo que as pessoas vão tomar uma vacina contra a dengue por conta do mosquitinho e vão parar de limpar o lixo, entendeu? Vão continuar deixando o bicho proliferar. Tá? Porque o ser humano, ele sempre é solidário na dor, mas quando a dor passa, ele volta a ser uma pessoa, vamos dizer assim, não muito inteligente, né? Porque é sempre assim. A pessoa tem uma ameaça de infarto, daí ela se assusta, aí ela para de fumar. Não vou mais fumar. Está internada no hospital. O coração é de Jesus e o pulmão é da Souza Cruz. Vou mudar a minha vida. Aí volta para casa,
o medo passa e o cigarro volta. Você já conheceu gente assim? Já, pois é. Então, isso é do ser humano, é de voltar a ser o que ele era. Isso não dá. A gente tem que ir para frente e modificar, né? Qual que é a solução que você vê para, assim, não só com relação à vacina, mas com relação à parte sanitária? A dengue é o seguinte, o governo federal fez, você pode ver que está lá escrito, as televisões estão lá, nós combatemos a dengue, deixe longe, tira os vasinhos, não sei aonde, mas a dengue também tem que ser combatida, Glauber, pela educação. A dengue, não sei se você já viu, se já entrou na tua casa, os agentes de saúde. A dengue é combatida de fora para dentro da casa. E a nossa proposta é, via escola das crianças, é combater de dentro para fora. Então, os maiores multiplicadores não são, claro, respeito ao agente de saúde, mas as crianças são as maiores multiplicadoras que tem. Porque aí eles falam, mas passou fumacê, jogou não sei o quê. E saber que o fumacê, na verdade, é tóxico também. Sim. Às vezes mata o mosquito e mata o dono. Algum efeito colateral vem junto ali. Então, a dengue... E agora, eu estava vendo hoje de manhã, em Porto Alegre, eles não conseguiram tirar, está chegando aquelas bombas, água parada é o maior... a maior oportunidade que tem para os mosquitos de novo. E tem muitos lugares lá, que nem em Porto Alegre, está tudo a água parada. Então, a proposta também é combater a dengue utilizando a educação. Mas a educação das crianças, cartilha. A gente vai dizer, não, mas nós nunca falamos. Agora, outra pessoa também interessante que também tem é o Papa Francisco. O Papa Francisco, quando veio aquele acordo do clima em Paris, ele fez uma encíclica chamada Laudato Si, louvado seja, dizendo que nós temos que cuidar da nossa casa, que não sei o quê. Não chamaram o Papa Francisco para participar lá. Ele lançou a encíclica dele, entrou para um lado, saiu para o outro, ninguém mais falou mais nada. Então, mas a nossa proposta é também chamar as religiões para se juntarem conosco. Então, vamos chamar a celebridade, vamos chamar a bilionária, vamos chamar a milionária, vamos chamar as religiões, os governantes, essas pessoas que arrastam multidões. Mas é por aí. Agora, para nós chegarmos nisso aí, tem uma pessoa que quando eles fizeram a usina de Belo Monte, sabe que a usina de Belo Monte, o Lula falou que eu sou muito amigo do Raoni, do cacique Raoni. O Raoni, e aí o Lula falou que ia ter problema com o Bagrinho, não sei o quê, não sei o quê. Só que o Raoni, ele veio fazer uma palestra aqui, ele falou que ia entrar, não ia ter água para gerar as turbinas de Belo Monte. Todas as 12 turbinas, parece. Ia entrar barro nas turbinas. E deu aquele problema também lá. E aí, quando ele escreveu, quando ele anunciaram a construção da usina de Belo Monte, o James Cameron é um cara muito ligado. O cineasta. É o cineasta. Ele é louco por mar, por profundidade, mas por fundo do mar. Aí eu escrevi um artigo que, quando foram protestar contra Belo Monte, eu não pude ir, porque era longe lá e tal. Mas aí os brasileiros foram poucos que foram lá. Os índios estavam lá, o Raoni e tal, eu tinha uns amigos meus lá, e eu escrevi um artigo, e foi o jornal, não sei se é o Progresso de Manaus, não sei aonde lá, escreveu um artigo elogiando a disposição do James Cameron vir no Brasil, se juntou com o Raoni e foi protestar lá também contra a construção. Não adiantou nada, que construindo do mesmo jeito. Mas o James Cameron soube que eu existia. Eu sabia que ele existia, pelo Titanic, E aí eu não sei como é que foi lá, que meu amigo deu meu e-mail lá, o James Cameron me encaminha um e-mail para mim. José Pedro, olha, não sei o quê, ele estava lidando com... Eu não sei como é que pode fazer assim para... Ele disse que pelo meio ambiente, nós deveríamos levantar... Ele falou, olha, José Pedro, eu gostei do teu contato com você, vamos... Ele falou, pelo meio ambiente, nós devemos erguer nossas cabeças e levantar nossas vozes. Ele falou, e existe a possibilidade no final ali, perhaps we will work together. Ele falou, existe a possibilidade de nós trabalharmos juntos. Olha que coisa. E agora, para quem que eu vou passar, Glauber? Todo esse projeto, vamos passar para o James Cameron. E agora, como é que vai ser? Só Deus sabe, mas eu preciso só editar um livro. Mas eu descobri um cara em Brasília lá, mas não é político,
que ele quer fazer. Ele falou, Zé Pedro, nós temos que fazer uma biografia tua, você entregando o livro para o James Cameron. Então, peço o pessoal que querem aumentar nossos seguidores, nosso desafio, todas essas pessoas podem ter certeza que algo de grandioso vai ter que acontecer, Glauber, e passando pela 7ª arte desse homem. Esse cara é muito louco. Ele é conselheiro da National Geographic. Aí o cara falou, não, eu quero conversar com esse rapaz, mas é um problema, né? Eu não posso, eu sou aposentado, não posso pegar, sair viajando pelo mundo. Agora, que a propriedade intelectual do nosso projeto vai propiciar que a gente faça. Que vamos criar com a Disney é muito ligada, da dona da National Geographic. Você não sei se soube, mas o Minnie, aquele outro, o bichinho dele, perderam a validade agora, Mickey, né? O Mickey agora é entrou em domínio público. E a Disney, esses dias, estavam... Você pode usar o Mickey como garoto propaganda seu. Não, vamos criar um garoto, vamos no lugar do Mickey, vamos pôr um outro. E aí a Disney está em busca de alguma coisa, porque uma da parte do Walt Disney que ele tem, diz uma musiquinha que ele tem, diz assim, um mundo bem melhor. Então, só que dê esse mundo bem melhor. E aí a Disney pode existir a possibilidade, nós fazemos um contrato com a Disney para ela fazer o licenciamento dessas marcas, de licenciamento, aí vamos entrar com videogame, vamos entrar com livro, vamos entrar com o que você pensar, mas tem que ser sustentável. Pois é, porque isso é um desafio, é um caminho, possibilidade, mas particularmente eu olho com cautela, né? Porque o James Cameron, cineasta, ele é um bilionário. Ele é extremamente rico, né? Ele gosta de dinheiro, né? Dinheiro. Ele veio protestar contra a construção e não conseguiu. Ele não conseguiu. Não, mas não conseguiu evitar, né? Não conseguiu evitar. Ele não conseguiu evitar. Mas ele se fez presente. Eu falei, poxa, mas... Se fez presente. Eu acho que aí tem uma chave interessante. É se fazer presente. Que ele fala ali, né? Levantar as nossas vozes. Ou seja, a gente ser ouvido cada vez mais, né? Eu acho que esse caminho é interessante. Porque quando você entra na esfera financeira, aí começa a aparecer de tudo um pouco, né? Tem uma frase que foi muito ouvida nos últimos tempos, que falava-se assim, Deus nos livre das dores do comunismo. Eu falo também, e que nos livre das dores do capitalismo, que a gente está sofrendo bastante tempo já. Verdade. Ela também traz muitas dores. Né? Principalmente exclusões, né? Exclusões que a gente vê. Então, eu sempre olho assim com um pouquinho de desconfiança para isso. Torço sempre pelo melhor. Torço porque assim, a atitude de cada um, eu acredito muito mais num Zé Pedro do que num Jim Cameron. Porque eu acho que o Zé Pedro tem mais tempo e disponibilidade porque não está preocupado em fazer mais um filme do Avatar. Que o Avatar já foi também uma reflexão, né? Já tem esse subtexto ali. Pois é. Mas ele está muito lá na fantasia e pouco no real, pouco no documentário. Pois é. Ele está lá na fantasia como a própria Disneylândia está no universo da fantasia. Quando, na verdade, a realidade se impõe. A realidade ela é sentida mais por quem sofre mesmo, né? Eu acredito que há um caminho de consciência que pode promover alguma mudança de atitude quando a gente entende que não existe um outro, mas que existe um nós. Enquanto a gente olhar ao outro, lá eles estão sofrendo, porque lá no Rio Grande do Sul, lá na África, lá no Iraque, lá não existe lá. Tudo é aqui, tudo é planeta. Então, essa conscientização, ela é o caminho, né? Porque quando o cinema ele faz muito de mostrar assim, o herói, e, né, o protagonista e o antagonista, que é o contrário do protagonista. Então, é o herói e o vilão, né? O mocinho e o bandido. Quando, na verdade, existem pessoas de índoles boas, existem pessoas de índoles más, mas existe uma grande massa de pessoas de índoles ignorantes. Pois é. Mas, que erram porque ela não sabe que estão errando. Mas aí que entra o nosso desafio da capacitação. Isso. Porque aí entra no caminho da educação. É verdade. Quando você vai no mercado e a pessoa... Você
compra um pão que coloca num pacote de papel, e aí você chega no caixa para pagar aquele pão, e a pessoa quer colocar aquele pacote de papel dentro de um pacote de plástico, Pois é. mais plástico, Pois é. nem o primeiro plástico fabricado pelo homem se desintegrou, ainda está aí na natureza. Mais plástico? Até quando? Agora você falou, só não cortando, mas você falou do plástico, então eu vou contar uma história bem rápida. O plástico, você pode acabar com os plásticos agora, nessa altura do campeonato, não dá para acabar com os plásticos. Pode reduzir ou reciclar. Quando deu aquele, eu não sei se você ficou sabendo, que aquele navio Evergreen, quando encalhou no canal de Suez lá, que deu um problema lá, que não sei se a maré estava baixa, não sei o quê, encalhou lá e não saía. E atrás daquele navio tinha um outro navio que ia para a Turquia com 5.000 cabeças de carneiro que estavam lá esperando. E chamaram aquelas dragas da Bélgica, chamaram não sei da Holanda, não sei da onde, e cavoca daqui, cavoca dali. Aí eu pensei, falei, puxa vida, mas como é que vão tirar esse troço lá? E os carneiros que estão lá vão morrer? Aí eu fiquei pensando, olhei na história da humanidade, mas eu sozinho. Você perguntou se a pessoa acha que eu sou meio louco, mas aquela foi uma emergida assim, que eu falei, mas na história, um dia Deus salvou o Moisés, que estava indo para a Terra Prometida, libertou do faraó, não sei o quê, abriu o Mar Vermelho. Você, na história, né, os 10 mandamentos, abriu o Mar Vermelho e puderam atravessar. Eu falei, mas como que pode acontecer isso aí? Será que agora? E aí, quando chegou no domingo, no sábado, eles fizeram uma reportagem com um senhor que passava lá, quietinho. O homem falou assim, olha, vocês estão cavocando de tudo que é jeito aí, com dragas, com tudo de tecnologia, de ponta, mas amanhã a natureza vai desencalhar esse navio. O navio maior do Evergreen. Quando chega no domingo, houve aquela aproximação, a junção da Terra, o Sol e a Lua. E aí o que aconteceu? Eles se uniram e subiu 60 centímetros a maré e soltou, o leme do navio soltou. Eu falei, puxa vida, isso foi uma manifestação de Deus junto com a natureza, pedindo que a natureza soltasse aquele navio para aqueles 5.000 carneiros não morressem. E aí atribuí lá Falei, mas primeiro foi com Moisés, depois aquilo ali foi um milagre que aconteceu. E descrevi depois para Evergreen, escrevi para as universidades de Suez. Falei assim, olha, vamos trabalhar junto, vamos evitar o mar, transporta milhões e milhões de transatlântico, mas recebe todos os descartes dos plásticos nos 7 mares. É nos 7 mares, porque tem... E aí eu escrevi dizendo, olha, se vocês me chamem aí na universidade, que eu vou dizer como é que podemos fazer, parem de jogar plástico nos mares, né? E a gente fala, mas não para, não é difícil, né? A gente vê que não para. Mas aí foi um outro milagre que eu atribuí na história. Se um dia Deus chamou Moisés lá e libertou os judeus lá para seguirem para a Terra Prometida, por que um navio daquele com 60 centímetros, a natureza levantou a maré e saíram de lá? Então, é meio eu acho assim, poeticamente está bonito isso. Está bonito, né? Mas filosoficamente... Mas eu saindo sempre... Eu preferia que Deus salvasse as crianças que estão morrendo de câncer do que salvar 5.000 carneiros. É verdade. Desculpa, sim. Não, eu sei. Contra a fé de ninguém. Sei. Mas é que o problema, eles dizem até, Glauber, do problema das crianças, dizem já que as pessoas têm o problema do câncer nessa cadeia alimentar que nós usamos, está tudo errado, né? As pessoas têm muita coisa nociva que jogam para dentro da nossa cadeia alimentar, que prejudica nossas crianças, tudo. Você falou do câncer, quando aquele cara descobriu o DNA, como é o nome dele? Eu me prontifiquei a ir para lá para fazer meu DNA, para ver se eu estava bem. Jim Welf. É o cara que no governo do Bill Clinton ele sequenciou o DNA. Daí eles falavam lá se você vai ter alguma doença, não sei o quê, para frente. Tem uma brasileira envolvida na descoberta do sequenciamento do DNA, né? Que agora resolveram reconhecer ela, né? Os americanos sempre ficam os méritos, né? Mas
A história das doenças, porque assim, todo mundo come as mesmas comidas e tem manifestações diferentes. Cada organismo é um universo, né? Pois é. É diferente, né? Você falou em doença, eu escrevi esses dias também. Você sabe que lá o Mark Zuckerberg, aquele cara lá, o rapaz lá, o rapaz do Google, do YouTube, eles estão investindo nos laboratórios lá nos Estados Unidos para sequenciarem as doenças e para eles ficarem 130, 140 anos, entendeu? Estão investindo nos laboratórios. Só que daí eu falei assim, pô, mas então vamos... Eu falei, mas você precisa do planeta Terra, então me ajude aqui, me ajuda a salvar, vamos regenerar o planeta Terra, depois vai ter comida saudável para vocês. Eles estão querendo pôr lá um chip para você... Toma uma pílula daquela lá, combate tudo, o cara sai correndo. Mas é esse tempo louco que nós estamos vivendo. Mas agora mas nós vamos chegar, Glauber. Agora, vamos chegar graças a essa oportunidade que você me deu, você com o Sérgio aí, de eu estar podendo falar isso aí. Eu pedi para Deus, quando eu vinha vindo no bioarticulado, eu falei, Deus, que Deus me dê bastante força para mim poder chegar lá e ficar calmo, né? Para mim poder dizer aquilo que a gente pode fazer juntos, trabalhar junto. Isso aí. Zé Pedro, você é muito bem-vindo aqui. A tua pauta, aquilo que eu falei para você antes da gente gravar, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco temerosas, né? Gravar em frente à câmera. Não é o teu caso, você é uma pessoa desinibida, desenvolta. Mas muita gente fica porque elas acham que, de alguma forma, a gente considera que estão nos julgando o tempo todo. Estão nos avaliando, nos julgando. Porque a gente se coloca à frente de algo que é mais importante, que tem que ser sempre lembrado, que é o que nós estamos falando. Pois é. E com quem nós estamos conversando. Então, trazer o conteúdo é mais importante. Esse conteúdo, essa pauta, a pauta meio ambiente, a pauta sustentabilidade, a pauta ecologia, ela é superior a mim e a você. Ela é superior a esse podcast, ela é superior a qualquer outra urgência. Porque, cara, o planeta é um só. Não adianta querer mandar... vamos colonizar Marte. Cara, é bem mais barato limpar todos os rios desse planeta, verdade. Né? E investir na educação. Então, o que é que eu acho que eu posso fazer? Além de ser mais uma voz nesse sentido, na próxima eleição, como eu tenho feito em todas as outras, eu fechar os olhos para quem está ali, para quem eu vou votar, e abrir os ouvidos para o que é a pauta dessa pessoa, né? O que está na pauta dessa pessoa? Tem a diversidade, tem a sustentabilidade, tem a ecologia, tem o acolhimento, tem o cuidado com... As desigualdades também, né? Exatamente. Então, isso, para mim, é onde eu consigo chegar. E com um podcast, de alguma forma, para trazer e conversar num primeiro momento, com quem conversa com a gente. Seja nós dois aqui, seja com quem está nos ouvindo. E, de alguma forma, fazer com que essa bolha, se ela não seja furada, que ela seja expandida para pegar mais pessoas. Eu quero já ir para os finalmente, te agradecer a tua presença. Eu sempre posso pergunto... deixar o último pensamento, então? Pode. Tá. Vamos falar do último pensamento? Antes, quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra onde? Bom, eu lembro que eu falei para você no Twitter, eu comecei o Twitter com 10 seguidores, me seguia a Vivo, a Telepar e a Sanepar, né? Mas depois eu arrumei várias pessoas que me seguiam, tem uns 1.800 mais ou menos. Mas no Twitter eu estou como Global Ecologist. Em inglês, tudo junto. Tudo junto. No Twitter, no X. Agora, no Instagram, eu tenho pouca gente também, porque eu sou meio novo no Instagram, não tenho muita intimidade, mas está como José Pedro Ecologista. Tá, a gente vai te marcar ali. Tá. E no Facebook é José Pedro Neisser. Tudo junto. Tudo junto. Tá. Então tá. Quais são os últimos pensamentos? Olha, e o último pensamento, eu vou dizer, é a respeito da água. Você fala mais água ainda. A água é mais ou menos assim. Não deixe que... Eu vou fazer 2 pensamentos, então. A água, não deixe que nenhuma gota de água, mas nenhuma gota de água, não é um balde de água, não é um caminhão-pipa de água, uma gota de água chegue aos oceanos sem que ela tenha sido útil à natureza e à vida. É muito profundo.
Agora, para aquelas pessoas, para aqueles voluntários, bombeiro, exército, marinha, aeronáutica, eu vou dizer, é mais ou menos assim também esse pensamento. Que o amor e que a solidariedade aproxime sempre as pessoas a ponto de não existir diferenças entre dar e receber amor. É aí. Agradecimento a você, ao Sérgio, pelo carinho, como vocês me receberam. Eu estava chegando aqui, eu falei, meu Deus, eu fui procurar um número, achei outro, mas você, com a tua forma, uma pessoa maravilhosa em conduzir, me deixou à vontade. Aquilo que nós poderíamos fazer, que é a nossa proposta, nós fizemos. Agora, tem disso aí também, essa propriedade aí, essa gravação, tenho certeza que vai chegar nas mentes e nos corações das pessoas, porque graças ao YouTube e às redes, elas fazem chegar. Vamos usar para o bem. Muito obrigado pelo carinho. Entre dar e receber com água. Água. Um brinde, E água. simbolicamente. Água para a vida. Para a vida.